desse tema, né, a contestação, sem esquecer, logicamente, que todo aquele que tiver aí o seu julgado, né, o seu direito lesado, ameaçado de lesão, ele tem que, não conseguindo resolver esse conflito pela autotutela, nem pela autocomposição, ele terá que resolver, então, pela heterocomposição, né? A heterocomposição, ela pode se dar aí de duas formas, ou pela jurisdição ou pela arbitragem, né? A arbitragem lá da Lei 9.507 de 95, e a jurisdição é essa forma tradicional que nós todos os dias estamos trabalhando, onde vai usar aí o seu direito à provocação dessa jurisdição, que está lá previsto no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, e uma vez provocado através de uma ação, e aqui nesse caso que nós estamos analisando, sendo aí no âmbito civil, né, uma pessoa que provoca o dano a outra pessoa, ela deverá, então, buscar aí a reparação, a indenização, conforme prevêem, né, os artigos 186, combinado aí com o artigo 927 da Lei 10.406 de 2002. Então, nessa ação, essa ação que chama-se, inicialmente, a primeira chama-se de petição inicial, né? Haja vista que as outras serão petições incidentais, às vezes um processo, o devido processo legal lá do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, ele poderá ter aí mais de 2.000, 3.000 petições, né? Petições incidentais. Petição inicial é aquela primeira, está prevista no artigo 319 da Lei 13.105 de 2015. Então, uma vez que o Poder Judiciário, né, dentro daquele princípio da inafastabilidade, conforme prevê o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, o Poder Judiciário não poderá deixar de apreciar nenhuma ameaça à lesão, nenhuma lesão a direito de quem quer que seja, então é obrigado a apreciar essa lesão, né, dizer alguma coisa, sim ou não, tem razão ou não tem, mas ele tem que dizer alguma coisa. Então, dentro desse princípio, o Poder Judiciário irá receber esta petição inicial do artigo 319 da Lei 13.105 de 2015, e aí vai instaurar aí o devido processo legal, conforme prevê o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, e aí tem um detalhe, né, um detalhe novo nessa Lei 13.105 de 2015, que é a possibilidade da opção pela parte que vai peticionar, de que o juiz possa fazer aí uma audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 da própria Lei 13.105 de 2015, isso antes de receber até a resposta do réu, né? A resposta daquele que está sendo acusado. Então, o artigo 334 da Lei 13.105 de 2015, é uma tentativa, primeiro, que o juiz terá, se for desejo das partes, de tentar conciliar, né? Então, a parte não vai receber aquela citação lá do artigo 238 da Lei 13.105 de 2015, para que ele possa responder ou pela contestação do artigo 337, ou pela reconvenção do artigo 342, ou se não fizer nada e responder, uma vez que recebida a citação válida, né, nos termos do artigo 240 da Lei 13.105 de 2015, ele poderá optar por responder à revelia, né? É um direito que tem a pessoa, né? Eu não sei se alguém teria coragem ou não, mas existe aí a possibilidade, conforme prevê o artigo 344 da própria Lei 13.105 de 2015. Então, antes de tudo isso, o juiz pode determinar aí uma audiência de conciliação. Se a parte não quiser, aí não terá essa audiência de conciliação, e aí essa citação lá do artigo 238 da Lei 13.105 de 2015, ela não será para chamar a pessoa para uma conversa, para conciliação, e sim para que a pessoa apresente, se quiser, a sua resposta, como prevê direito que lhe assiste lá do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, quando o oferecimento obrigatório da oportunidade do contraditório e da ampla defesa, que é subjetivo, como eu estou dizendo, com todos os meios e recursos ela inerentes. Então, essa citação, quando não houver essa tentativa de conciliação, ela será exatamente
para o exercício desse direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, né? Então, aí instaura-se o devido processo legal, observado aí o que prevê o artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal, em relação ao juiz natural, né? Então, o juiz natural, ele já estará lá esperando essa ação chegar, e aí vai caminhar, né, com a audiência lá do artigo 358, e ao final a sentença do artigo 489 da própria Lei 13.105 de 2015, onde finaliza-se a primeira parte, aí, o primeiro elemento, né, a ser constituído nesse processo cível, onde nós teremos aí a decisão do juiz, caracterizando exatamente essa heterocomposição previsto lá no artigo 489 da Lei 13.105 de 2015, não esquecendo aí que essa decisão ela terá que ser completamente fundamentada, né? Se não pode incorrer naqueles elencados itens, né, que previstos lá no parágrafo 1º do artigo 489 da Lei 13.105 de 2015. Então, a contestação prevista lá no artigo 337, na verdade, 335, né? Então, a contestação 334 é audiência de conciliação, falei várias vezes, não é verdade? E a contestação é exatamente o artigo 335, embora tenha reflexo lá no artigo 337, como veremos agora. Qual é a importância do artigo 337 na análise dessa contestação? Na verdade, já vimos aí os aspectos gerais da contestação, aqueles aspectos que mais chamam a atenção na contestação, né? A contestação, ela é a defesa escrita, ou seja, a oportunidade da ampla defesa de forma escrita, né? Por parte do réu, parte daquele que está sendo acusado, né? Então, por parte do réu, e é exatamente a oportunidade que o réu tem, o réu, o acusado, qualquer outro nome, pode ser o querelado, pode ser o denunciado, qualquer, dependendo do mérito, dependendo da causa, né, dessa ação, teremos aí outras nomenclaturas. Por enquanto, o mais conhecido aí é de um lado o autor, do outro lado o réu. Então, toda a petição inicial, nos termos do artigo 319 da Lei 13.105 de 2015, ela tem 3 elementos fundamentais. Os primeiros elementos, logicamente, são as partes, né? São as partes que vão entrar em litígio, que vão entrar em conflito, né? O réu e o autor e o réu, né? Então, depois nós temos a causa de pedir, que é exatamente o motivo dessa ação, a causa de fato e a causa de direito, e essa causa de fato e essa causa de direito, esse fato narrado, o que aconteceu na prática, na verdade, tem que ser exatamente aquilo que está na lei, né? Então, aí entra o princípio da legalidade, lá do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, tem que estar exatamente aonde que a pessoa contrariou, a que está sendo acusada, contrariou exatamente a lei, né? E, por último, o terceiro elemento da ação é sempre o objeto, né? O pedido imediato e o pedido imediato, ou seja, os 2 pedidos que deverão constar aí na ação. Então, toda ação tem 3 elementos. As partes, a causa, que é o mérito, né? Aquilo que vai ser discutido, o mérito da ação. Então, as partes, a causa e os objetos. A causa, as partes, a causa e o objeto, ou os objetos, já que são 2 pedidos. Pedido imediato e pedido imediato, não é verdade? Então, nós temos aí que a contestação é a defesa escrita deste réu, né? E o réu deve alegar aí, nesta contestação, tudo que tiver interesse, tudo que for pertinente, exatamente nessa sede, que é a sede de contestação, lá do artigo 335 da Lei 13.105 de 2015. Tem que alegar, e é obrigado a alegar, sobre pena de preclusão. O que é preclusão? É a perda da oportunidade de manifestação dentro do devido processo legal. Então, veja que é uma segurança que existe, até para outra parte, né, que a pessoa tem que alegar as alegações nos termos do que prevê o artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, devem ser feitas nos momentos exatos, né? Senão, cabe aí a pena de preclusão. Então, na verdade, uma perda de oportunidade
preclui para aquele que deixar de manifestar, né, no momento certo. Então, preclui, né? E entre essas matérias